não, porque é fácil de achar. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3. Amém? Acharam aí, né? Então, eu vou ler desde o versículo 1. Amém. A gente vai ler. De nenhum fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Deus disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Amém? Até aqui, podem todos tomar seus assentos. Amém, glória a Deus. Então aqui, nós estamos em Gênesis 3. E até aqui o Senhor já criou todas as coisas. O Senhor criou a humanidade, fez tudo perfeito. E quando o Senhor ele criou todas as coisas, um capítulo anterior diz que ainda, um tempo depois, ainda não havia brotado arbustos, ainda não havia plantas germinadas na terra, porque o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra, e ainda não havia homem para cultivar o solo. Então Deus forma o homem do pó da terra, e sopra o fôlego de vida em suas narinas, e ali o homem é criado. E quando isso acontece, Deus dá toda a autoridade ao homem. O homem recebeu de Deus toda a autoridade. O próprio Senhor levou todos os animais da terra a Adão, levou todas as aves do céu a Adão, para que ele nomeasse cada animal. Então o Senhor deu tudo a Adão, deu moradia completa, e ele criou Eva para auxiliá-lo. Eles tinham moradia completa, eles tinham comida abundante, um lugar para viver, um clima perfeito, e eles tinham de mais importante, a presença do Senhor. Eles conversavam com Deus todos os dias, Deus ia todos os dias pela manhã falar com eles, falavam com o Senhor. Então Adão recebe todo o paraíso como um presente dado como se fosse por um pai que quer ver os seus filhos felizes. E por um tempo eles viveram felizes. Mas como dito aqui que a gente leu, um dia isso acabou. Acabou. Essa felicidade acabou. Por quê? Porque Eva se deixou se enganar, se deixou ser influenciada pela serpente. E a gente vê no verso 6 que depois que a serpente fala com a Eva, Eva vê a árvore de uma forma atraente. Ela viu que a árvore era atraente aos olhos, que era agradável ao paladar e era desejável para que se obtesse entendimento, discernimento. É um argumento que se espalhou pelo mundo como pecado, que muitos de nós já escutamos, né, de que tudo que é proibido é mais prazeroso. Muitas pessoas usam isso para justificar o próprio pecado.
Então é aquela situação onde você tem tudo que alguém poderia querer, mas você vai desejar o que não é seu, ou que você não pode ter, porque isso é errado. E muitas pessoas se deixam ser enganadas por isso, de você ver o que é uma coisa que para você parece certo, mas que na verdade não é aquilo que o Senhor deseja para você. Então Adão e Eva tinham tudo, receberam tudo de Deus, mas acabou desejando aquilo que não era seu. Acabou comendo aquilo de que Deus falou, deu a ordem, não comam, não toquem, mas eles foram lá e desobedeceram da vontade do Senhor. Então toda a graça do Senhor ali não foi suficiente para satisfazer o coração deles. Então se a gente fizer uma comparação de como era antes disso no princípio, o diabo também desejou aquilo que não era dele. O diabo desejou ser aquilo que ele não era. E ele foi, apesar de ter recebido toda a honra por parte de Deus, frente aos demais seres criados. E o diabo, ele tem espalhado por este mundo o seu caráter deturpado. Ele quer enganar as pessoas, ele tem levado muitos a se afastar dos caminhos do Senhor. E eu digo porque quem está lá fora, não só especificamente quem está lá fora, porque quem não é de Cristo, quem não é convertido, já serve ao diabo. Já serve a ele, então já faz as práticas que para eles parece certo, mas está tudo bem. Mas são situações na nossa vida que às vezes a gente se leva a ser influenciado, ser enganado. E se a gente for ver algum exemplo, quando o homem ou uma mulher cobiça o cônjuge de outro, eles não estão se parecendo com o diabo? Ou quando você tem tudo que comer, mas você cobiça lar, você cobiça carros, você cobiça dinheiro. Você não está assumindo um caráter diferente de Deus? Você não está assumindo um caráter diferente do Criador? Então o fato é que o ser humano passou a desejar o que ele não podia ter e passou a buscar incessantemente uma felicidade pelos meios a quais ele jamais encontrará. Por meios que são caminhos que levam ao erro e que produzem a morte. Então o ser humano, a gente hoje já entende o que é a verdadeira felicidade, amém? Mas aqueles que estão no mundo não compreendem. Então o ser humano, ele busca uma felicidade terrena, eles buscam uma felicidade mundana. Eles dizem, aproveita o dia como se fosse o último dia da sua vida. Então eles querem aproveitar a vida com bebidas, eles querem aproveitar a vida com relacionamentos, eles querem aproveitar a vida com drogas, com bebidas. Mas Jesus, ele quebra esse pensamento. Quando a gente vê lá no Sermão do Monte, Jesus em Mateus 5, ele começa o Sermão do Monte justamente falando sobre a verdadeira felicidade. Ele diz quem são os felizes, os mais bem-aventurados. Ele diz, olha, são os humildes, são os pobres de espírito, são os que choram, são aqueles que insultados e perseguidos pelo meu nome, esses sim herdarão o reino de Deus, amém? Nós herdaremos o reino de Deus, amém? E eu creio nisso. Então Satanás, ele procura nos enganar, nos confundir sobre aquilo que é certo e que é errado. Então ele quer mostrar que não existe pecado, que tudo é certo, que tudo é lícito, tudo nos convém. Mas esse desvio, ele geralmente acontece com algo que parece insignificante. Algo insignificante. Então Satanás, ele vai lá no meio de quem ele quer devorar, porque ele anda assim, querendo devorar como um leão, e ele diz, experimente só uma vez. É aquela dita cuja frase que fala, olha, experimente só uma vez que não vai fazer mal. Experimente só uma vez a cerveja, a bebida, a droga, a pornografia, e tudo sim, só que o que tem tudo isso em comum? Isso tudo leva a um vício que desagrada ao Senhor. Um vício que aos olhos de Deus é ruim. Um vício que é ruim. E por isso se faz extremamente necessário o conhecimento da palavra do Senhor, que é ela que nos instrui na verdadeira verdade e que nos fortalece em espírito, porque é Ele que nos freia diariamente diante das coisas erradas. É Ele que vai falar, opa, pega aí, ei, não faça isso, e você fica, não vou fazer, é errado. Ou se você está na dúvida, não faça, porque é geralmente assim o nosso dia a dia. Por isso que a gente precisa se fortalecer, ter o conhecimento, mas assim, não é só da letra, de você ler e você pegar aquilo para você, não. Toda vez que a gente faz a leitura da palavra de Deus, a gente tem que ler de modo espiritual, de modo profundo, de que você se entre mesmo na palavra de Deus e consuma aquilo, e satisfaça aquilo, satisfaça a sua alma. E isso me lembrou muito, vamos lá em Gálatas 5,
quando Paulo está falando aos Gálatas sobre a vida no Espírito, a vida pelo Espírito, Gálatas 5,16. Glória a Deus, aleluia, amém? Está aqui no projetor também. Então Paulo está dizendo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Ei, está em conflito. Olha, o Espírito e a carne. Mas quem você quer que vença isso todos os dias? Quem você quer que saia vitorioso isso todos os dias? É o nosso Espírito. É que Deus, no final do dia, a gente se deite com a mente, nossa Senhor, hoje eu me senti agradável, assim, no Espírito, de falar assim, nossa, hoje realmente eu me peguei tendo atitudes que eu sei que o Senhor está se agradando de mim. Sabe, porque eu me espelho muito quando eu falo essas coisas em Jó. Falo, gente, eu queria tanto que, assim, não sendo, como é que fala? Pensando assim na situação, mas eu queria tanto que Deus falasse para mim que eu sou uma serva agradável aos olhos de Deus, sabe? Eu queria fazer isso para o Senhor, dar o meu melhor para que Ele pense isso de mim. Quem não quer dar o melhor para o Senhor, amém? Então, quando a gente pensa nisso, a nossa carne está ali em conflito todos os dias com o nosso espírito. E nós precisamos alimentar o nosso espírito para que isso saia vitorioso. Então, quando a gente olha também a Jesus, todos aqueles dias no deserto, como homem, se preparando como homem, jejuando como homem, mas estava ali orando, mas estava ali preparado, fortalecido. E quando o diabo veio tentar Jesus como homem, para ser específica, como homem, Jesus resistiu. E aí, eu acho que é Mateus 4, eu só fiz uma anotação, mas é Mateus 4. Vamos colocar lá rapidinho? Fazer a leitura, porque ler é bom a palavra de Deus. Para que a gente se alimente e veja. Mateus 4. Mas, coloca o verso 8, Mateus 4, 8. Então, Jesus está ali como um homem sendo tentado pelo diabo. E aí diz, depois... O diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, o diabo o deixou, e anjos vieram e serviram. Então, nós vemos um homem preparado, um homem que se preparou, jejuou, orou, e quando o diabo veio, quando foi tentado, ele resistiu ao diabo. Ele se resistiu. Então, o que nós precisamos, da mesma forma, ser preparados para esse tipo de acontecimento. Preparado, porque no dia a dia é assim. No dia a dia, como Paulo diz, nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. E por amor ao Senhor, nós enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias. E aí, os objetivos do diabo neste mundo são bem específicos, são bem definidos. Roubar, matar e destruir. O diabo, ele quer matar, ele quer destruir a sua alma. Ele quer destruir. E ele é uma pessoa, um diabo mentiroso e trabalha o tempo todo para que você caia no pecado e se afaste da presença do Senhor. E aí entra um dos conselhos de Pedro, quando Pedro diz, olha, vocês estejam atentos e vocês vigiem, estejam vigilantes, porque o diabo, ele é inimigo de vocês. Ele é o nosso inimigo. E como eu falei, ele anda ao nosso derredor. Por quê? Porque ele anda como um leão, rugindo, querendo devorar. E quando eu digo assim, porque o diabo não vai aparecer para você, é em forma de diabo. Porque a palavra de Deus diz que eles se caracterizam por anjos de luz, porque é mais fácil devorar. É mais fácil tragar, te afastar da presença do Senhor com aquilo que para você parece certo, que é dos caminhos do Senhor, mas não é. Isso não é só lá fora, isso acontece também no meio da igreja. Com heresias, com teologia de prosperidade, sabe, usando o nome do Senhor para fazer tais coisas.
quando eu falo sobre isso, ele trabalha para enganar e cegar aos homens e levá-los cativos segundo a sua vontade. Então, Satanás, ele sabe exatamente o que atrai as pessoas. Ele sabe o que atrai você. Ainda mais porque muitos viveram uma vida não cristã, antes de conhecer a Cristo. E nós éramos deixados ser levados por muitas coisas. Então, nós gostávamos de muitas coisas no mundo. Então, às vezes, ele usa muitas coisas hoje na nossa vida que antigamente nós gostávamos. Mas, mais forte ainda, é aquele que olha para essas coisas e diz, eu não gosto mais. Mas tem pessoas que se sentem atraídas por coisas que gostavam de fazer quando não era convertida a Cristo. E se deixam se enganar. E aí, quando a gente pega alguns exemplos, Deus... Lá no Antigo Testamento, deu a vitória a Israel nos dias de Josué. Mas quando Acã tomou das coisas amaldiçoadas, a ira de Deus veio sobre os filhos de Israel, de modo que 3.000 homens dos homens de Israel tiveram que fugir diante dos homens de Ai. E aí Deus guerreava por Israel quando eles obedeciam a Deus, mas quando eles não obedeciam Deus, eles eram derrotados. Então, Acã roubou coisas destinadas à destruição, trazendo condenação a Israel. Então, Satanás trabalhou através de seus desejos ambiciosos. E outra pessoa, Salomão. Salomão, ele recebeu um coração sábio. Ele era inteligente. Salomão recebeu um coração sábio, compreensivo, de modo que não havia ninguém como ele antes ou depois dele. Não havia. Mas Satanás também, ele enganou Salomão. Salomão deixou ser enganado pelo diabo, porque a palavra diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Desobedeceu ao Senhor, porque Salomão, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, olha, vocês não se acheguem a essas mulheres, porque se vocês não se achegar, elas não vão se achegar a vocês. Mas aí, porque se vocês se chegar a essas mulheres, vocês vão acabar se pervertendo no coração e vão seguir os deuses que essas pessoas servem. E a palavra diz, a essas mulheres se uniu Salomão. Então é muito fácil, às vezes, você cair num pecado, é muito fácil você se deixar ser enganado por uma coisa, às vezes, que é simples. Que você acha que não é errado, mas é. E aí está a grande sabedoria que nós devemos ter. O grande discernimento que nós devemos ter. É como eu falei, irmãos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. E graças a Ele é que nós somos freados em muitas coisas. Porque se não fosse isso, muitos teriam deixado já a igreja do Senhor. Muitos teriam praticado coisas horríveis. É como se pode falar que você só é batizado no Espírito Santo quando você recebe um dom. Se quando você conhece a Cristo, você tem o Espírito Santo justamente para você se manter firme nos caminhos do Senhor. É para isso. Para que você fique firme, para que você não caia nas mesmas armadilhas de antes. E aí, Satanás também está no ataque hoje. Está procurando, está ali, rodeando. E aí, onde quer que as pessoas tenham um ponto fraco, ele vai e acha. E ele usa os desejos que estão em nossa natureza humana corrupta, como as armas. Com armas. Então, ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe onde agir. Ele sabe, porque ele nos conhece na nossa vida passada, porque nós servíamos a ele. E aí, vem o pensamento, poxa, será que Adão e Eva tinham ponto fraco? Será que Adão e Eva tinham desejos carnais? São muitas pessoas que se perguntam isso, né? E aí a gente precisa estudar, ter conhecimento de que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, inclusive nós, para si mesmo. E Ele é glorificado em sua criação. Ponto. Por quê? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele eternamente a glória, amém. Para o seu louvor, para o seu louvor. Então pode ser difícil a gente às vezes olhar para Adão e Eva caindo no pecado, como isso poderia trazer glória a Deus. Se algum pode dizer assim, nossa, Deus já sabia de tudo, Deus já sabia de tudo com antecedência, e sabiam que eles causariam problema.
Mas aí nós devemos observar o quê? Cuidadosamente que Adão e Eva pecando não significa que Deus seja o autor do pecado. E não significa que Deus também tentou Adão e Eva. No entanto, a queda ela faz parte de um plano geral de Deus para a criação e a humanidade. Amém? Então, o propósito de Deus era criar um mundo em que sua glória pudesse se manifestar em toda a sua plenitude. O salmista, ele declara, olha, todas as nações que tu formaste, um dia virão, te adorarão e te glorificarão o teu nome. Então, Deus previu essa queda, Ele criou, mesmo assim, sabendo disso, criou eles a sua imagem, a sua semelhança. Mesmo assim, mesmo sabendo disso, eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor, para trazer glória a si mesmo. Amém? Então, eles receberam liberdade, eles tinham livre-arbítrio para fazer escolhas, e escolheram desobedecer a Deus, deixando ser enganados pelo diabo. E aí muitas heresias acontecem na igreja. Então, muitas pessoas são enganadas por pregações que trazem heresias. Sabe, eu conheço, não só assim heresias, mas eu conheço pessoas que se dizem cristãs. Não aqui, amém, em nome de Jesus. Mas eu conheço pessoas, eu convivo com pessoas que se dizem cristãs. E aí, vai para a igreja de uma vez ou outra e... sabe, ainda crê que acima do nome de Jesus, pedras podem te afastar do mal. Salzinho, um óleo, sabe, de que a pessoa falou assim para mim, olha, eu coloquei um arroz aqui com limão e me mandaram ficar sem comer arroz por tantos dias. Sabe, superstição, isso que é isso, superstição, isso aí. Sabe, acreditam nisso ainda. Que isso está acima do nome de Jesus. Como se o sangue de Jesus não tivesse esse poder de sarar com uma palavra só. Aí você vê e fala, não. Parece que não está se conhecendo a verdadeira palavra de Deus, porque pessoas trazem esse tipo de conteúdo. Querem esse tipo de conteúdo para as pessoas, deixando as pessoas serem enganadas, levadas. Eu fico muito triste, irmãos, de como a palavra de Deus, ela é usada para essas coisas. Em vez de atrai, mas de um modo errado, e das pessoas não saber compreender, não saber se afastar. Nossa, vou procurar para saber se eu preciso disso mesmo. Essa é a grande questão, da gente não se deixar, porque eu fico pensando, qual foi o reino, como foi o reino que Jesus viu quando o diabo mostrou para ele, todo naquele monte alto. Qual que foi essa visão? Porque muitas vezes o diabo ele faz isso conosco, de mostrar exatamente algo que nos atrai, para que a gente venha mesmo cobiçar mesmo. Mas a gente está bem alimentado, fortalecido. Por isso que a gente fala, vem para a igreja, se não vê, vê online. Porque a verdade de Deus está aqui. Às vezes a gente lê em casa a Bíblia, às vezes a gente, às vezes não tem entendimento. Às vezes a gente não entende, tem uma palavra difícil, ou uma história que a gente, não compreende mesmo. Se você for ler, eu tenho muita dificuldade com o Antigo Testamento, porque é como se é uma história assim, né, que vem, você tem que ler acompanhando a história, assim, do 1 até Malaquias. E aí você lê já o Novo Testamento, você tem mais facilidade de você entender, né? Por isso que muita gente fala, começa a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Então, ter conhecimento, assim, buscar o conhecimento, para que a gente não caia nessas armadilhas. Para que a gente não veja essas coisas do mundo, essas coisas terrenas, de forma agradável, de forma desejável, de forma atraente, como Eva viu aquela árvore. Mas de que a gente possa, de que seja isso, atraente, agradável e desejável aos nossos olhos, sejam exatamente estar aqui. Que agradável seja a presença do Senhor nas nossas vidas. Que atraente seja a comunhão com nossos irmãos. É isso.
Não tem segredo. Ser fortalecido. Por isso eu intitulei essa mensagem com o versículo de Tiago. Meus queridos irmãos, não se deixem enganar. E atualmente o que mais está acontecendo é isso. Amém? Então, a mensagem hoje ela é curta. Eu não fiz uma pregação longa, porque não me veio assim mais do que o Espírito Santo já tinha me falado. Amém? Mas que nós sejamos fortalecidos. Deseje a presença do Senhor, conheça a palavra de Deus, ore, porque oração é nossa arma, oração é a nossa espada junto com a nossa Bíblia. Falar com Deus, buscar saber qual é a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, andar. Quando eu me peguei, eu nem ia trazer essa mensagem, mas aí eu voltei do serviço lendo a Bíblia. Aí o Tiago abriu a porta do caminho quando eu cheguei em casa. Aí eu falei: por que Adão fez isso? Por que Adão fez isso com Deus? Sabe, porque já falaram isso na internet, de que se Jesus estivesse no jardim, Jesus comeria do fruto. Aí eu falei: por que Adão fez isso com Deus? Aí eu fiquei muito triste. Eu falei: nossa, às vezes a gente não está lá, a gente não vivenciou nada, mas a gente fica, como é que pode, né? E assim, a gente está na presença de Deus, irmãos. Falo: Tiago, quando você fala em Deus, o que vem na sua mente? Para você saber se é o mesmo que o meu. Aí ele: nossa, eu lembro da majestade do Senhor. Eu falei: exatamente. Deus é rei, Deus é soberano. Deus merece que eu fique de joelhos e que eu pule na igreja, amém? Porque assim, é a presença de Deus, é ela que nos fortalece, é ela que vai nos levar para o céu, sabe? É a gente que vai herdar o reino de Deus. É a gente, assim como o diabo viu lá, Jesus falou assim: sai daqui, eu vou adorar o meu Deus. E aí o diabo foi embora, o diabo vai embora se a gente estiver preparado. Ei, você é fiel a Deus, ei, você está fortalecido em Deus. É assim, sabe, de você não ter medo do diabo, de você não ter medo do que ele pode fazer na sua vida. É isso, irmãos. Viva a vida de Deus. Viva nesse mundo que não é nosso, mas viva vivendo como Jesus, semelhante a Jesus. Nós nunca seremos iguais a Jesus. Mas é prazeroso você saber em que você tem quem se espelhar. Porque se não tivesse esse espelho, como nós viveríamos? Mas tudo é para Jesus, tudo é sobre Jesus, como cantou o louvor. Nós não merecíamos nada disso. Eu acho que às vezes falta às vezes dos cristãos profundidade. Sabe o que é isso? Você conhecendo o seu profundo, a palavra do Senhor. Você mergulhar no profundo. Te falar assim, não é, sabe, às vezes você conta uma história. Olha, uma história não, porque aconteceu de verdade. Olha, Deus veio um homem, Deus veio em carne, Deus habitou, Deus tabernaculou entre nós, foi crucificado, morto, ressuscitado, e aí nós ganhamos a vida eterna. Ponto. Mas, irmãos, quando eu falo isso, não sei vocês, mas eu já entro no profundo da história, porque a gente tem que ter profundidade de conhecimento do sacrifício de Jesus. É igual quando a gente está aqui na Santa Ceia, irmãos. Santa Ceia não que seja diferente de qualquer outro culto, mas você está relembrando a morte de Cristo. Você quer que isso seja menos agradável do que já é? Não é menos agradável, é maravilhoso você saber que você tem um Deus que veio em carne e te salvou, porque nós não éramos judeus, nós não fazíamos parte do plano, mas mesmo assim Deus nos salvou. E a palavra de Deus diz que no final o diabo não vencerá. Então não adianta a gente parar, dar uma pausa na nossa vida com Deus, dar uma pausa na vida cristã, porque
o diabo não vai vencer, Deus vai ganhar. Então é desse lado que você precisa estar, do lado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o foco é esse, não se deixe se enganar. O diabo, ele está sempre ao nosso redor, procurando as brechas para poder devorar a gente, mas nós seremos como Jesus foi no deserto, fortes, preparados. Sai daqui, Satanás, não te pertence, pertence a Cristo. Amém? Então, alimente-se dessa mensagem, queira ler mais, não vou me prolongar mais, porque eu acredito que eu já falei aquilo que Deus já me inspirou. E procure se alimentar mais em casa, nos lares, porque é lá fora ainda mais que o diabo trabalha, né? É lá fora que ele quer puxar a gente para o lado deles, amém? Então dá uma salva de palmas bem forte para o nosso Senhor Deus. Amém. Amém? Alimentados pela palavra de Deus. E uma coisa que me tocou muito, profundidade. Às vezes falta muita profundidade nossa na palavra de Deus. E é isso mesmo que a gente tem que buscar. Uma profundidade a qual nós entendemos o verdadeiro sacrifício de Deus nas nossas vidas. Pois se não fosse Deus em nossas vidas, o que seria de nós? Ou seja, muitos lá fora buscam outras entidades, mas Allan Kardec morreu. Mas outras entidades morreram. Só um ressuscitou. Está vivo e intercedendo por nós. E muito em breve voltará para levar aquilo que pertence a Ele. E cada um que está aqui hoje pertence a esse Deus maravilhoso. Cada um que está aqui hoje pertence a essa majestade eterna. Nós veremos Deus face a face. Nós veremos a majestade a qual os anjos olham para Deus e só conseguem proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E nós teremos essa oportunidade de ver Deus face a face. Portanto, irmãos, que nós venhamos buscar mais de Deus nessa terra. Buscar mais de Deus sobre as nossas vidas, porque aqui é ministrado a verdadeira palavra de Deus. Se há pessoas lá fora perdidas, se há pessoas lá fora que estão vivendo um evangelho fraco, medíocre, um evangelho que não produz frutos na vida deles, nós temos essa incumbência de levar o verdadeiro evangelho de Deus para essas pessoas. Então, se sinta incumbido disso. Se aprofunde mais nas escrituras sagradas, busque mais a Deus, ao Espírito Santo de Deus, e Ele dará discernimento às nossas vidas, para que assim nós venhamos ser canal de bênçãos a outras pessoas. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração, que você peça para Deus mais sabedoria, mais do Espírito Santo dEle, para que nós venhamos se aprofundar cada vez mais nas escrituras sagradas e no profundo de Deus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa mensagem a qual o Senhor falou em nossos corações, Deus, que nós possamos, Pai, entender aquilo que tudo o Senhor falou em nossos corações, que tudo aquilo que penetrou em nossos corações, Pai, nós venhamos aplicar, Deus, que nós venhamos, Pai, inteiramente, Pai, ser mais profundos, Pai, na Tua palavra, no Teu Espírito, Pai, que o Seu Espírito Santo, Pai, encontre, Pai, verdadeiros adoradores nesse lugar, Pai, que no nome de Jesus, Pai, nós venhamos, Pai, vestir, Pai, e querer mais essa incumbência a qual foi derramada sobre nossas vidas, Deus, para que nós possamos, Pai, ser canal de bênçãos a outras pessoas, Deus, que essa mensagem, Pai, poderosa que vem sendo ministrada, Pai, nesse altar, que nós possamos, Pai, a cada dia mais, Pai, olhar para essas coisas, Deus, olhar para tudo que o Senhor tem falado em nossos corações e simplesmente, Pai, agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Pois o que seria de nós, Pai, se não fosse a Tua majestade, a Tua glória, a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai? O que seria de nós, Pai, se não fosse o Seu Santo Espírito, Pai, em nossas vidas, Pai?
Por isso nós te pedimos, Deus, e te pedimos, Pai, nesse dia, Pai, nesse ambiente, nesse local, nessa noite, Pai, que nós venhamos ter mais profundidades, Pai, em Deus, que nós possamos ter mais profundidade, Pai, na Tua palavra, Pai, para que nós não possamos ser, Pai, tragados pelo mal, Pai, para que nós não possamos, Pai, viver, Pai, no pecado novamente, Pai, voltar às velhas práticas, Deus, mas que nós possamos, Pai, viver no Santo Espírito de Deus aquilo que Ele já colocou em nossos corações, aquilo que foi revelado pelo Santo Espírito aos Teus filhos, Deus, que no nome de Jesus, Pai, nós possamos sair daqui, Pai, fortalecidos por essa palavra, Pai, fortalecidos porque o Senhor falou conosco, Pai, sabendo que nós possuímos, Pai, temos um Deus zeloso, a qual, Pai, ministra em nossos corações e guia as nossas vidas, Pai, nessa terra, Pai, maldosa, a qual o inimigo já faz parte, Pai, a qual o inimigo já tem todo o domínio, Deus, mas que nesses dias, Pai, se levante, Pai, que os verdadeiros adoradores, aqueles remanescentes, a qual o Senhor colocou na sua palavra, Pai, nós somos remanescentes de Cristo, Pai, e nós somos aqueles que levaremos, Pai, a sua palavra, a verdadeira palavra de Deus, o evangelho que salva, Deus, a outras pessoas, Pai, é assim, Pai, que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, amém. Antes de mais nada, relembrar, né, os nossos avisos, domingo, escola bíblica, dominical, agora é muito legal, está sendo também ao vivo, né, online, mas o pastor já falou, aquelas pessoas que podem estar aqui, por favor, estejam aqui para ser ministrados e se aprofundar mais na palavra de Deus, amém? E no domingo à noite, é o culto da família, amém? Graça e paz, amém? Fomos muito bem alimentados essa noite. O pão do céu desceu, né? E alimentou as nossas almas com a palavra da fé, que vai nos manter de pé, sempre. Agora, se a gente deixar de se alimentar, chega uma hora que a gente vai começar, né, a viver uma desnutrição. Não pare de ouvir a palavra de Deus, não pare de buscar, não pare de vir à igreja, se reunir com a gente, para ouvir, porque essa palavra vai sempre te fortalecer, vai sempre te fazer você permanecer de pé, prosseguindo na caminhada, amém? Glória a Deus. Então, aguardamos os irmãos no domingo às 10 da manhã para a nossa escola bíblica. Segunda-feira é feriado, né? A gente percebe, né, que quando tem feriado, né, cadê a maioria, né? Mas amém, amém. Todos têm o direito de aproveitar um pouco, né, de usufruir um pouco de um descanso, desde que não comprometa a sua fé, não comprometa aí, né, os seus serviços, a obra do Senhor, a casa de Deus, aos irmãos, a Cristo Jesus, tá bom? Então, estenda as suas mãos. O Pai te abençoe e te guarde, o Filho faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Espírito Santo volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Diga amém. Espero vocês domingo pela manhã e à noite às 18 horas, no nome de Jesus.